e amparados por toda essa pleiade celestial, vamos buscar nos recursos da prece, a intimidade com Cristo Jesus. Que Jesus esteja em nós e que nós estejamos em Jesus, buscando neste momento do culto do Evangelho em nosso lar, retirar da mensagem de hoje todos os ensinamentos para a nossa edificação interior. Que o passe ofertado pelo Cristo Jesus através da espiritualidade maior seja instrumento divino de renovação de nossas forças, bálsamo curativo para todas as nossas feridas do corpo e da alma. Que a água que colocamos para ser imantada seja abençoada com as energias do mais alto em comunhão com as energias primárias da terra, se tornando o alimento do nosso corpo e do nosso espírito. Que através da prece nós possamos, em comunhão com o plano maior, realizar o trabalho sublime de limpeza, de harmonização do interior e exterior de nosso lar. Que possamos vibrar paz e luz para nossa família universal. Que possamos, durante os estudos de hoje, realizar o trabalho de evangelização e edificação interior de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 51. Não se envergonhar. Abaixo uma epístola que está no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 26. Lucas diz assim: porque qualquer de mim e das minhas palavras se envergonhar dele, se envergonhará também. Deixa eu refrasear. Porque qualquer de mim, das minhas palavras, se envergonhar dele, se envergonhará o Filho do Homem. É uma fala de Jesus. E é através desta epístola que Emmanuel constitui a mensagem de hoje e assim prossegue o benfeitor. Muitos aprendizes existem satisfeitos consigo mesmos, tão somente em razão de algumas afirmativas quixotescas. Congregam-se em grandes discussões atrabiliários e irracíveis, tentando convencer gregos e troianos relativamente à fé religiosa. E quando interpelados sobre a fúria em que se comprazem na imposição dos pontos de vista que lhes são próprios, costumam redarguir que é imprescindível não nos envergonharmos do Mestre, nem de seus ensinamentos perante a multidão. Todavia, por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal. Tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecer-lhe os princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. A vida de um homem é a sua própria confissão pública. A conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. Muito infantis, o trovão da voz e a mímica verbalista. Filhos da vaidade individual, junto de ouvintes incompreensivos e complacentes, com pleno esquecimento das necessidades, testemunhos, como o Mestre,
na oficina de trabalho comum e no lar purificador. Torna-se indispensável não se envergonhar o aprendiz de Jesus, não em perlengas calorosas, das quais cada contentor regressa mais exasperados, mas sim perante as situações aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas, em que se pede ao crente o exemplo de amor, renúncia e sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. Veja que a lição está trazendo para todos nós um convite para refletirmos antes de nos arvorarmos a sair por aí como exímios oradores, como pregadores da palavra. É necessário, primeiro, olhar para nós mesmos, fazer a reflexão se nós realmente vivenciamos aquilo que pregamos. Quando o título diz não se envergonhar, é nós termos a certeza de que carregamos uma conduta ilibada que não cause constrangimento para nós mesmos, nem para os nossos semelhantes. E se nós ainda não somos donos desta conduta ilibada, então que nós trabalhemos primeiro na nossa transformação interior, buscando Jesus como nosso aliado, como nosso mestre, como nosso professor, como nosso pedagogo, para que nós possamos, no campo íntimo, exercitar todo esse trabalho de reparo. E aí, depois que tivermos concluído essa tarefa, vamos todos os dias olhar para nós mesmos com bondade, com amor, com fraternidade, com respeito. Então, desta forma, nós haveremos de ter alcançado a compreensão de que para trabalhar com o Cristo, para servir aos propósitos do Cristo, muitas vezes não será necessário palavras, mas atitudes, ações que beneficiam os nossos semelhantes. Lembrando que haveremos de cruzar pelos caminhos da vida com irmãos totalmente apaixonados, alucinados pelo Evangelho de Jesus, que se contemplam com as palavras duras, em alto e bom tom. Haveremos de encontrá-los pelas praças, pelos grandes templos, proferindo oratórias lindas, mas, infelizmente, a oratória não condiz com a sua vivência, com a sua conduta diária. Então, é chegado o momento
de nos recolhermos, respeitando aquele momento, porque nós também já passamos por ele, onde vestimos a toga do orgulho, da vaidade, o desejo de ser notado por muitos. Mas lá no íntimo, estes irmãos carregam a sombra triste da solidão, porque têm a coragem de fazer a pregação, de levar nos recursos da oratória tudo aquilo que Jesus deixa expresso em seu evangelho, mas infelizmente não vivenciam. Então, estes são os oradores, apenas oradores do evangelho. Ainda tem a fé vacilante, tem a insegurança, ainda precisa impor, através do volume das palavras, para conquistar adeptos ao cristianismo. Mas vamos lembrar que não é destes adeptos que Jesus precisa para que a sua obra frutifique e multiplique aqui na terra. Jesus precisa daqueles que, através do testemunho de trabalho, de ação, exemplifique com a sua conduta ilibada. São aqueles que carregam consigo a humildade, a simplicidade, a compreensão, o amor, o perdão, a bondade, a fraternidade. São instrumentos de testemunho de fé. É destas atitudes que Jesus precisa, através daqueles que se arvoram a dizer que são os discípulos do Senhor aqui na orbe terrena. Então, que todos nós busquemos neste momento de estudo, neste momento que realizamos o culto do Evangelho em nosso lar, primeiro de buscar a paz, a luz e a harmonia com os nossos familiares. Não impor à nossa família aquilo que nós conhecemos acerca dos ensinamentos de Jesus, mas que nós saibamos respeitar o momento espiritual de cada um, que nós possamos, através de atitudes, de exemplos de amor, de bondade, de fraternidade, de perdão, multiplicar a paz dentro do nosso lar, levando essa nossa conduta de instrumento pacificador para o nosso ambiente de trabalho, para o convívio harmonioso com a coletividade, levando o abraço acolhedor e cuidadoso para com os nossos irmãos dentro das casas de oração, pedindo permissão a Jesus para orar pelos doentes, por todos aqueles que cometeram crimes contra si mesmos e contra a sociedade, orando e zelando pelos irmãos que estão nos asilos, e desta forma nós estaremos, através de um trabalho simples, pequenino, sendo os exemplos que Jesus necessita, para que a tua luz perpetue no coração da humanidade. E assim, nós não
nos envergonharemos dos ensinamentos que o Cristo coloca para nós todos os dias, nos dando a oportunidade de trabalho para modificação interior de nós mesmos. Havemos de conviver em paz, em harmonia com a sociedade, com a coletividade, respeitando todas as diferenças, aproveitando dessas diferenças sociais e culturais para colocar novos ensinamentos em nossa bagagem. Havemos de falar pouco e fazer mais pelos nossos irmãos, porque compreendemos a necessidade de sermos instrumentos pacificadores. Seremos mais humanizados, porque nós, diante da nossa conduta, estaremos todos os dias alcançando o equilíbrio para a construção de uma fé raciocinada. Alcançaremos o equilíbrio de nossos pensamentos, de nossos sentimentos, de nossas emoções. E é a nossa conduta que vai revelar para a nossa comunidade quem verdadeiramente somos. Emmanuel diz assim, num parágrafo bem curtinho: a vida de um homem é a sua própria confissão pública. Então nós seremos, diante de todo esse trabalho evangelizador do nosso espírito, diante da nossa conduta, nós seremos exemplos para nós mesmos, exemplos para nossa comunidade, exemplos para nossa família. Haveremos de encontrar portas abertas para que nós possamos, através da doação do nosso tempo, contribuir um pouquinho para o bem-estar dos nossos semelhantes. Emmanuel prossegue assim: a conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. Então, que a nossa conduta seja para nós o nosso verdadeiro escudo de proteção. Que nós aprendamos a ocupar os últimos lugares para ser dignos e merecedores de sermos convidados aos assentos da primeira fileira, diante do nosso trabalho de bondade, de fraternidade e de amor. Que Deus abençoe grandemente o nosso querido Emmanuel pela mensagem de hoje e que nós possamos verdadeiramente refletir sobre o trabalho que nós devemos realizar em prol de nós mesmos, no aperfeiçoamento da nossa conduta, no aperfeiçoamento do nosso caráter, para que nós alcancemos, junto com Cristo Jesus, a nossa evolução no âmbito moral e espiritual. E assim vibremos paz e luz para a nossa comunidade. Vibremos paz e luz para a nossa família, pedindo a Deus que abençoe todos os nossos consanguíneos, aos que estão na dimensão maior, que recebam nos educandários da alma a oportunidade de evolução do espírito para alcançar a luz. Pedimos paz, saúde, harmonia para todos aqueles irmãos que, assim como nós, se encontram na morada terrena. E é chegado um momento especial, onde apresentamos os benfeitores celestes, todos aqueles que por vontade de Deus são nossos tutelados. Que Jesus, através desses irmãos de luz, nos ajude
no trabalho de limpeza, harmonização e edificação do interior de nosso lar. Que todas estas energias sejam fonte de bênçãos e de luz para nós, para nossa família. Que as energias que alcancemos no interior de nosso lar esteja presente no nosso quintal, atendendo às nossas plantas e aos nossos animais de estimação. Que todas essas energias e vibrações positivas estejam no ambiente de trabalho, atendendo os nossos companheiros de jornada, que possamos nos unir trabalhando juntos para alcançar a prosperidade não só material, mas principalmente espiritual. Vibremos paz e luz para os nossos companheiros de jornada, principalmente para o irmão de mais difícil convívio. Neste momento, nos colocamos diante da espiritualidade maior para que eles possam ofertar para nós as energias sagradas do passe. Que neste momento nós possamos sentir as mãos do Cristo Jesus sobre a nossa cabeça. Que Jesus nos abençoe, nos envolva. Que o passe seja instrumento divino, bálsamo de tratamento e de cura das feridas que ainda carregamos no corpo e na alma. Que as energias renovadoras nos fortaleçam, expandindo a nossa consciência para melhor compreensão sobre tudo o que nós precisamos realizar para a melhoria do nosso interior. Que a água colocada para ser imantada seja abençoada com as energias do mais alto, se tornando fonte inesgotável de recursos para alimentar as necessidades do nosso corpo e do nosso espírito. E agora pedimos a Jesus para vibrar conosco por toda a nossa família universal, Jesus, onde pulsa um coração humano, que chegue às nossas vibrações de paz, de luz, de amor, que sejamos um só povo, uma só nação, dentro dessa corrente magnética de amor, que possamos ser uns pelos outros nos campos do amor, da bondade e da fraternidade. Jesus abençoe a família que padece pela dor do luto, que a oração seja fonte divina de bênçãos e de luz para essa família. Abençoa, Jesus, através de nossas vibrações, que o passe chegue como instrumento de tratamento e de cura para todos aqueles que têm o seu ente querido padecendo pela prova da enfermidade em seus lares. Abençoa, Jesus, os lares que foram desfeitos pelas contendas religiosas, que esses irmãos possam encontrar dentro do seu evangelho o campo fértil do amor, do perdão e da fraternidade. Abençoa, Jesus, os lares que padecem pela falta do trabalho, do pão de cada dia, da moradia segura, irmãos que estão em completa vulnerabilidade social. Que as mãos humanas, Jesus, possa compadecer destes pequeninos e auxiliá-los para que alcance todas as necessidades, junto à bondade e à fraternidade, para que todos alcancem tudo aquilo que atenda às tuas necessidades materiais e espirituais. Abençoe, Jesus, o nosso planeta Terra. Abençoa, Jesus, a nossa pátria, o nosso mandatário maior, mandatário do nosso estado, do nosso município. Que sejamos sempre este povo ordeiro e pacífico, que sejamos exemplo de paz, de amor, de bondade, de fraternidade para o mundo. E assim, dentro dessa corrente magnética de amor, vamos juntos ofertando ao Pai a oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje.
Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, meu Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe. Que possamos todos os dias render graças e glória a esta Mãe da humanidade. Obrigada, Senhor, por mais este culto do Evangelho em nosso lar, pelo amparo e sustentação que recebemos do plano maior. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.